Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17, versículo 20. Hoje eu quero falar aqui sobre 3 conselhos práticos para você desenvolver a sua fé. Então, se você sente que precisa crescer em fé, desenvolver a sua fé, maturar a sua fé, esse devocional foi feito para você. Mateus capítulo 17, versículo 20 é o nosso texto base de hoje. E antes de entrar aqui no versículo bíblico, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal, estar conosco diariamente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Temos um encontro marcado aqui para começarmos o dia mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, eu quero te perguntar de onde você costuma assistir ou ouvir esse devocional. Tem gente que escuta em casa, mas eu quero que você me diga o que é que você faz enquanto escuta o devocional. Tem gente que está lavando o prato, tem gente que está limpando a casa, tem gente que está dirigindo, tem gente que está num transporte público, tem pessoas que, sei lá, estão na academia, estão caminhando pela rua. O que é que você costuma fazer? Não necessariamente hoje, mas costumeiramente, em que momento do dia, o que é que você faz enquanto assiste esse devocional? Só para a gente saciar a curiosidade aqui, coloca nos comentários, tá bom? Mateus capítulo 17, versículo 20, está escrito assim: E Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Gente, esse versículo 20 ele está contextualizado numa história bastante curiosa, porque os discípulos eles estão tentando expulsar um demônio de uma criança, eles não conseguem. Então Jesus vai lá e expulsa esse demônio e aquilo gera uma certa dúvida, para dizer o mínimo, na mente dos discípulos. Eles ficam confusos, porque eles já haviam expulsado outros demônios antes. Eles utilizavam o nome de Jesus, davam a ordem, o demônio saía. E dessa vez parece que o protocolo falhou. O roteiro não saiu como esperado. Eles perguntam, né, mestre, por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus dá essa resposta justamente no versículo 20. Ele diz, porque a fé que vocês têm é pequena. E depois de Jesus denunciar a razão pela qual aquele demônio não saiu, Jesus dá uma lição bastante prática, mas também curiosa, sobre o tipo de fé que a gente tem que ter. Jesus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer para um monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Olha que interessante. Eu não sei você, mas eu, particularmente, nunca precisei mover um monte físico de um lado para o outro. Eu nunca precisei dizer para o Monte Everest, no Nepal, se não me engano, né? O Monte Fuji, lá no Japão, o Pico da Neblina, no norte do país, nunca precisei dizer para eles: olha, saia daqui e vá para lá. Mas eu já precisei, muitas vezes, mover montanhas espirituais na minha vida. Na verdade, essa é uma realidade na vida de todos nós. Todos nós temos montanhas espirituais que precisamos mover. Tiago, como é que nós movemos essa montanha? Pela fé. E é interessante, gente, que Jesus usar o exemplo de um grão de mostarda nos ensina muita coisa sobre como desenvolver a fé. Sabe por quê? Primeira coisa, todo fruto é maior do que a semente. Isso aqui, inclusive, é tema de um outro devocional. Não vou nem aprofundar aqui agora. Isso aqui é muito forte, muito profundo. Todo fruto é maior do que a semente. Talvez alguém esteja assistindo esse devocional e precisava ouvir exatamente isso, porque Deus tem dessas, né? Solta uma frase aqui, não é nem um tema do devocional, mas alguém está precisando ouvir. A semente de manga, o caroço de manga, é menor do que a manga. O caroço da laranja é menor do que a laranja. O caroço da maçã é menor do que a maçã. Porém, ainda mais, um caroço de manga não é só menor do que a manga, é menor do que a mangueira, que é a planta grande da manga. O caroço de laranja, a semente da laranja, é muito menor que uma laranjeira. A semente de maçã, perdão, é muito menor do que uma macieira. O exemplo que eu te dou aqui é para a gente se perguntar por que Jesus
não falou sobre uma coisa grande? Por que ele fala de um grão de mostarda, algo tão pequeno? Observe, porque embora o grão de mostarda seja pequeno, existe nele um potencial de expansão desproporcional. Existe nele um potencial de expansão gigante. Toda semente, guarde isso, toda semente tem dentro dela o potencial de uma floresta. Então você pode ter um caroço de manga na mão. Se você plantá-lo, aquilo vai dar um pé de manga, que vai gerar muitas mangas, que podem gerar outras sementes, que vão gerar outros pés de mangas, que vão gerar outras mangas, e assim vai a multiplicação, ou seja, toda semente guarda em si o potencial de uma floresta. E sabe de uma coisa? Ninguém nasce com a fé grande. Ninguém. Porém, a fé pequena que nós temos, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser expandida. Talvez quando eu comecei a ler Mateus 17:20, você disse até no seu interior assim, olha, eu tenho uma fé pequena, mas essa fé pequena, quando ela é devidamente trabalhada, ela se expande. E como é que uma semente se torna uma árvore e depois dá frutos saborosos? Através do cultivo. Toda semente precisa ser cultivada. E a partir de hoje, vou te ensinar isso aqui. Você precisa olhar a sua fé como uma planta, tá? A partir de hoje, a sua fé é como uma planta. Uma planta, ela precisa de vários cuidados aqui. Eu poderia falar muitas coisas. O pessoal que estudou agronomia, ou que tem um costume, né, de cuidar de um pequeno jardim, ou de plantar algumas coisas, vai saber de muitas dicas e técnicas para poder potencializar uma planta, mas basicamente toda planta ela precisa da luz solar e de irrigação. Você tem que molhar ela todo dia e deixá-la exposta à luz solar para que ela cresça saudavelmente. Ou seja, você está cultivando aquela semente, cultivando aquela planta e ela vai crescer saudável, vai dar frutos, correto? Dessa mesma forma é a nossa fé. A sua fé, ela precisa ser cultivada. E, Tiago, como é que eu cultivo a minha fé? Gente, tem um versículo na Bíblia sobre isso. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você visualizar. Olha, se você continuamente ficar ouvindo alguém, uma pessoa que fala bem, tem um bom poder de argumentação, tem uma boa comunicação, uma facilidade de ensino, até se você tiver bloqueios com aquela pessoa inicialmente, né? Você fala, poxa, eu tenho um bloqueio, tenho uma resistência a fulano de tal. Mas se você fica ouvindo a pessoa frequentemente, o tempo todo, a pessoa tem um bom poder de comunicação, tem um bom poder de ensino, aos poucos, essa pessoa começa a quebrar os bloqueios que existem no seu coração. Quando você menos imagina, nossa, eu não imaginava que fulano de tal ia me abençoar tanto, fulano de tal ia me ensinar tanto, que fulano de tal ia ser tão útil para mim em seus ensinos. Por quê? Você foi escutando, de repente você aprende uma coisa ou outra, percebe o benefício daquilo, coloca em prática, vê a diferença e valoriza a pessoa. Estou falando só de um ser humano, uma pessoa qualquer, ensinando português, matemática, ensinando marketing digital, ensinando investimento financeiro, ensinando administração, enfim, qualquer pessoa. Quanto mais a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de ir na divisão da alma e do espírito. Então ela quebra todos os bloqueios que nós temos em relação a Deus. Nossa, Tiago, mas eu não tenho um bloqueio em relação a Deus. Tem. Sabe por quê? Todos nós, antes de termos contato com a palavra, nós temos um desenho de quem é Deus feito na nossa mente. Esse desenho de quem é Deus, ele é alimentado por influência social, influência familiar, imaginação, uma série de coisas. Você monta a figura de Deus dentro de você. Por exemplo, pessoas falam assim, não, Tiago, eu não consigo imaginar Deus sendo tão amoroso, mandando pessoas para o inferno. Bom, o Deus que você criou na sua mente, de fato, você não consegue imaginar, porque você criou um Deus que é um sim, um carinhoso. E embora Deus seja amor, veja, Deus não tem amor, Deus é amor. Se você começar a aprender de Deus, baseado na palavra, você vai perceber que é
plenamente justo e amoroso que Deus condene determinadas pessoas, que Deus condene determinadas atitudes, que Deus condene determinadas situações. Por quê? A palavra, ela vai redesenhar Deus dentro de você. Só que vai redesenhar do modo correto. Então ela vai quebrando bloqueios, quebrando falsos entendimentos, quebrando limitações. E quanto mais você ouve a palavra, você vai fundamentando a sua fé. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, da mesma forma que nós cultivamos uma semente, irrigando, deixando exposta à luz solar, nós cultivamos a nossa fé através da constante escuta da palavra de Deus. Você vai ouvindo, lendo, percebendo, meditando, refletindo, mastigando, comendo a palavra de Deus e de repente a tua fé, ela já está maior do que ontem. Já está melhor do que na semana passada. Já está mais fortalecida do que em outras situações. Por quê? Porque você alimentou ela. Agora, se eu disse que você precisa enxergar a tua fé como uma planta, eu quero te convidar também a enxergar a tua fé como um músculo. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela precisa ser exercitada. Eu vou mais longe. A nossa fé, ela precisa ser hipertrofiada. Quem é a galera da academia aqui que vai saber o que eu estou falando, né? A hipertrofia basicamente é um crescimento muscular, né? Quando o músculo diminui, fala-se de atrofia. Quando o músculo cresce, fala de hipertrofia. E é muito curioso que um dos grandes exemplos de fé da Bíblia, Davi, nos traz essa perspectiva de um modo muito fácil de aprender. Isso aqui é muito fácil de aprender. Qual é a história mais conhecida da vida de Davi? É Davi e Golias. Tem gente que não conhece Jesus, mas conhece a história de Davi e Golias. Um negócio impressionante. Agora, se você lê a história de Davi, você vai perceber que antes de Davi combater Golias, ele lutou contra ursos e leões quando cuidava das ovelhas de seu pai. Inclusive, quando ele pede a Saul a permissão para guerrear contra Golias, afinal de contas, não era uma briga pessoal, estava valendo ali toda a nação. Se Davi perdesse, toda a nação ia colher a consequência. Então ele vai pedir a permissão a Saul para guerrear, e Saul fala o seguinte: garoto, você não tem tamanho, você não tem histórico, você não tem físico, você não tem experiência para lutar isso. E aí Davi usa como argumento justamente o seu cuidado com as ovelhas de seu pai. Ele fala assim: hey, olha, eu posso não ter enfrentado um gigante como Golias, mas toda vez que eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, aparece um urso, aparece um leão, eu luto com eles, derroto eles e protejo as ovelhas do meu pai. Eu tenho experiência em combate. Então, naqueles momentos onde leões e ursos apareciam diante de Davi e ninguém estava vendo, Deus estava dando a Davi a oportunidade de exercitar sua fé, para que quando ele se deparasse com um gigante, a fé dele já estivesse desenvolvida, já estivesse fortalecida, já estivesse treinada para aquele desafio. Então, todo pequeno desafio do seu cotidiano é uma forma de exercitar a sua fé. Sabe qual é o problema? É que nós, erroneamente, nós achamos que Deus só se importa com os fatos mais decisivos da nossa vida. É quando você está lá na UTI, nas últimas. É quando você está no pior dia da sua vida, quando você está prestes a tirar a sua vida, quando você está na pior crise do mundo. Aí você, não, agora Deus se importa comigo. Há pessoas que dizem até assim: olha, Thiago, sobre isso aqui eu não vou orar porque eu não quero incomodar Deus. Espera aí. Como assim? Deus não é uma caixa de e-mails que tem limite de gigabytes, de terabytes. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Nada é demais para Deus. Deus não se enche das nossas orações. Deus não se enche das nossas pendências. Você pode orar a Deus por tudo. E você pode aplicar a fé que Deus te deu em tudo. É claro que, por exemplo, não vale você chegar numa prova e dizer assim: ó, Deus, não estudei, mas eu tenho fé que um anjo vai vir aqui e vai colocar todas as respostas no papel. Não é isso. Aí é você utilizar a fé de um modo antibíblico até. Mas se você tem uma prova difícil, você vai orar, estudar, se esforçar e ter fé, crer que Deus é contigo. Mas, Thiago, eu sempre dou branco na hora da prova. Meu irmão, se você crê no Deus que está contigo em todo o tempo, nessa prova agora não vai dar branco. Vai ser diferente. Porque agora a fé está em prática, entende? Então você vai exercitando nas pequenas coisas, para que quando um grande desafio surja,
você esteja preparado, você esteja treinado, você esteja bem condicionado na fé. É muito comum, eu sempre dou exemplo de futebol aqui, que eu sou apaixonado por futebol, e é muito comum que um jogador, quando ele se lesiona, né, e aí ele passa um tempo já voltando ali, se recuperando da lesão, quando ele se recupera da lesão, ele não vai jogar de vez. Ah, recuperou, tá bom, vai jogar. Não, não. Primeiro ele vai se recondicionar, ou seja, reacostumar o corpo dele a ter aquela carga física, aquele impacto, aquele desgaste. Isso se fala condicionamento. A nossa fé também precisa estar bem condicionada. Então, toda pequena oportunidade que o dia te dá, que o dia te oferece, é uma chance de você exercitar a sua fé, para que quando os grandes desafios, aquelas grandes encruzilhadas da vida apareçam, você esteja com a sua fé fortalecida diante do que Deus está te ensinando. E para fechar aqui, gente, meu Deus, tinha tanta coisa para falar, né? O tempo aqui no devocional realmente voa, uma coisa assim impressionante. Para fechar aqui, eu quero te convidar a caminhar com pessoas que têm uma fé mais desenvolvida que você. Perdoe, gente. Você tem uma crise de tosse aqui antes do devocional. Mas vamos lá. Para terminar aqui, eu quero te convidar a você andar com pessoas que têm um nível de fé maior do que o seu. Tiago, como eu vou saber se alguém tem um nível de fé maior do que o meu? Bom, a Bíblia fala que pelo fruto nós conhecemos a semente, correto? Gente, isso aqui é um conselho tão simples, mas tão poderoso para tudo na vida. Você quer melhorar em algo? Quer crescer em algo? Você tem que ir andar ao lado de pessoas que já estão mais desenvolvidas que você naquilo. Digamos que a partir de hoje eu quero aprender a lutar boxe. Quero treinar boxe, agora você é um lutador de boxe. Eu tenho 3 escolhas. Aprender sozinho. Se eu sair do zero para tentar aprender sozinho, alguma coisa vai melhorar. Mas muito pouco. Eu posso buscar aprender com pessoas que são fãs de boxe. Ah, fulano de tal assiste uma luta de boxe ali, então eu vou procurar saber dele como é que dá um jab, um direto, um cruzado, um gancho, um soco, uma esquiva. Vou aprender. O fã vai até te dar uma perspectiva ou outra. Agora, se você quiser de fato aprender, você tem que procurar um professor. Alguém que já caminhou a mais do que você. Alguém que já sabe mais do que você. Alguém que já viveu mais do que você. Essa pessoa vai ter ali o fundamento, vai ter ali o processo pedagógico, o processo de ensino, vai ter todo o passo a passo para te ensinar, para você aprender a lutar boxe. Entende? Então, quando você quer melhorar em algo, você precisa procurar alguém que já caminhou a mais, milhas a mais que você em algo. E na fé não é diferente. Você precisa andar com pessoas que têm fé. Pessoas que estimulam a sua fé. Pessoas que te impulsionam a ter fé. Se você andar com pessoas covardes, é muito difícil que você não fique se acovardando com o passar do tempo. Porque aquilo contagia. A mentalidade, não é a mentalidade covarde, qualquer mentalidade, ela é contagiante. Você vê uma pessoa falar aquilo, daqui a pouco 2 pessoas falam, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, a tendência é você se tornar um covarde também. É claro que você pode proteger a sua mente, sim, mas a tendência é você aos poucos se tornar também covarde. Porém, se você caminha com pessoas de fé, não precisa ser grandes heróis da fé, mas minimamente pessoas que estão estimulando a sua fé. Pessoas que estão aqui, olha, Thiago, eu não sou um grande herói da fé, mas eu quero buscar, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Meu irmão, só de você caminhar com alguém que está sedento por Deus, você já fica mais sedento também. Só de você caminhar com alguém que está faminto por Deus, você já fica mais faminto também. Também. Então é muito importante não tirar da sua lista não apenas o cultivar, o exercitar, mas também o caminhar. E se você parar para perceber na palavra de Deus, o Senhor Jesus nunca chamou alguém para caminhar sozinho. A proposta do Evangelho não é que nós venhamos caminhar sozinhos. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para habitar em comunidade, Ele nos chama para habitar em corpo, Ele nos chama para habitar em família. E a nossa fé, ela cresce quando nós estamos em família. Assim como uma brasa fora do braseiro, ela tende a esfriar. Mas uma brasa dentro do braseiro, ela tende a esquentar. Ela tende a pegar fogo ainda mais.
Você precisa urgentemente procurar e passar tempo com pessoas que têm mais fé do que você. Até porque, no momento em que a sua fé falhar, essas pessoas não vão estar ali para te acusar, elas vão estar ali para te ajudar. Da mesma forma que Jesus fez com os discípulos. Os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, por que que a gente tentou expulsar e não conseguiu? Né? Jesus não fala assim: olha, vocês são uns desgraçados, miseráveis, vão para o inferno agora. Não, Jesus ajuda eles. O problema foi esse, a fé de vocês é pequena, mas eu vou te ensinar aqui agora. Se você tiver fé como um grão de mostarda, faz assim, assim, assim. Essa caixa de demônio, jejum e oração. Jesus dá um processo... Opa, bateu o microfone aqui, peraí. Jesus dá um processo pedagógico, ensino prático, que tira os discípulos daquela encruzilhada e clareia a situação para eles. Mostra para eles como resolver aquele problema, como vencer aquilo, como desenvolver aquilo. E esses mesmos discípulos que você vê nesse momento, com crise de fé, sem conseguir expulsar um demônio, lá na frente você vai ver esses caras curando, expulsando demônio, fazendo grandes milagres. Por quê? Porque a fé deles foi como um grão de mostarda. Pequeno em semente, mas que quando germinado, que quando cultivado, que quando exercitado, desenvolveu. E Deus quer te fazer uma árvore de bons frutos. Você recebe essa palavra? Então vamos orar para fechar esse devocional. Coloque isso em prática, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, através da sua fé desenvolvida na palavra dele. Antes de nós orarmos, gente, quero te convidar a deixar um like nesse vídeo. O seu like é muito importante, faz muita diferença aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui agora no nosso canal e esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Tem 2 links fixados no comentário, a gente vai orar já já. 2 links fixados no comentário. O primeiro deles é para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, grupo fechado, sem conversas paralelas, onde todos os dias eu te envio o link do devocional na palma de sua mão. Dessa forma, você não fica refém da sua memória, que muitas vezes falha. Às vezes você quer, Thiago, eu quero acompanhar o devocional, mas é tanto problema, é tanta coisa, é tanta meta para bater que eu esqueço. Entra nesse grupo, que o devocional vai aparecer na palma da sua mão, minutos antes de nós começarmos. E também neste comentário fixado tem um link para a nossa comunidade do discipulado, e é lá que nós aprofundamos a fé e a espiritualidade cristã à luz da Bíblia. Quero te convidar a participar também na nossa comunidade. Vai ser um investimento precioso para a tua vida, eu creio nisso. Vamos orar, gente? Santo Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse devocional, por essa palavra, por essa direção. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito nos guie, desenvolvendo a nossa fé. Meu Pai, nos dá a percepção correta que o Senhor tem, nos dá a intenção correta que o Senhor tem, nos dá a direção correta que só o Senhor tem, Pai. Nos ajuda a encontrarmos ela na palavra. Eu te peço, Deus, nos dá conexões divinas, conexões do céu. Coloca nas nossas vidas pessoas que venham ser bênção para nós e principalmente nos faz uma bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar, Deus, cada pedido de oração colocado no devocional de ontem. Quero te apresentar cada desejo que há no coração de cada pessoa nesse momento assistindo o devocional. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece a vida de cada um e o Senhor pode operar um milagre, o Senhor pode entrar em providência, o Senhor pode resolver essas questões e nós apresentamos elas no teu altar. Te convidamos, Deus, para que tu venhas intervir em cada situação. Em nome de Jesus, somos gratos a ti por tudo. Amém. Glória a Deus, gente. Antes de sair desse devocional, deixa aqui um comentário sobre qual foi a parte que mais falou ao teu coração neste devocional, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.